Olá, aluno! Seja bem-vindo à primeira teleaula da disciplina de Tópicos Especiais em Enfermagem 1. Eu sou a professora Franciele, sou mestre em enfermagem e também sou especialista em gerência de serviços de enfermagem. Eu trouxe para vocês, então, esse primeiro tópico da nossa aula, que é Políticas de Atenção à Saúde da Mulher, o primeiro título da nossa aula do semestre. Gostaria também de desejar um ótimo semestre para você, aluno que está agora no 9º semestre, então já na parte final do curso da graduação em enfermagem, e eu tenho certeza que essa disciplina ela trará então vários contextos importantes para a nossa profissão, para você enquanto futuro enfermeiro, porque nessa disciplina nós veremos assuntos relacionados tanto à saúde da mulher, como também à saúde da criança. Vocês tiveram essas disciplinas relacionadas à enfermagem no cuidado à saúde da mulher, à saúde da criança e do adolescente, e nessa disciplina nós voltaremos em alguns temas, ou também traremos alguns temas que vocês não viram na disciplina passada. E para começar, então, o nosso semestre, a nossa disciplina, nós falaremos, então, um pouco sobre a política nacional, né, da atenção à saúde da mulher. E também eu trago para vocês, né, no contexto da nossa aula de hoje, para falar, então, sobre as políticas que são vigentes para esse público, para a saúde da mulher, como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Vamos falar um pouco sobre feminicídio, violência contra a mulher. Falaremos sobre o planejamento reprodutivo, o papel do enfermeiro na violência, né? Como que o enfermeiro ele deve se comportar perante a vítima de violência, a mulher vítima de violência doméstica, principalmente voltando, então, para violência contra a mulher, e com certeza isso afeta a saúde da mulher. Então é importante a gente ter essa conscientização com relação a isso. Veremos também sobre os principais acometimentos relacionados à saúde da mulher. Veremos os acometimentos tanto da parte das mamas, como também do aparelho reprodutivo, né? As principais, os acometimentos que nós mais podemos verificar na prática, tá? Uma pincelada realmente desses acometimentos para vocês relembrarem. Assim como também as infecções sexualmente transmissíveis. Falaremos um pouco sobre menopausa, climatério, envolvendo sempre o papel do enfermeiro nesses cuidados relacionados à mulher. Então, essa primeira aula, ela é uma aula destinada à saúde da mulher. Começaremos falando, então, sobre as políticas públicas de saúde, pensando nesse cuidado integral à saúde da mulher, lembrando sempre, né, um dos princípios do SUS que nós trazemos, que é essa integralidade do cuidado, então, puxando realmente o cuidado integral à saúde da mulher. Então, são temáticas bem interessantes, que vocês, com certeza, ainda mais quem gosta da área da saúde da mulher, ela terá um interesse até maior com relação à temática, mas é muito importante que nós, enquanto enfermeiros, nós conheçamos, né, todas essas áreas da saúde de forma integral. Nós nos formaremos enfermeiros generalistas, então nós precisamos conhecer tanto da saúde da mulher, como da saúde do homem, a saúde da criança, do adolescente, a saúde do idoso, a saúde do adulto. Então, todos esses temas, eles vêm realmente para complementar a nossa formação enquanto futuro enfermeiro. Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre as políticas públicas de saúde referente à saúde da mulher. A Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, ela veio realmente para trazer essa integralidade ao cuidado à mulher. A mulher, ela sofre já isso, por mais que nós tenhamos ganhado muito espaço, né, na atualidade, graças a Deus, a mulher tem um papel muito importante, né, na sociedade, mas a gente vem com um histórico, né, no nosso contexto histórico, de de não termos uma atenção toda especial para esse público, né, que é a mulher.
E o governo federal, por meio das políticas públicas, eles trazem essa necessidade de ter um olhar especial para a mulher. Por isso que existe uma política nacional para isso, para esse cuidado integral à saúde da mulher, para olhar com outros olhos, para saber, né, que tem determinados acometimentos, determinadas situações que é específico da mulher, e por isso que nós temos que ter um olhar diferenciado para esse público. Até mesmo nós, né, enquanto profissionais da área da saúde, a gente precisa conhecer as especificidades da saúde da mulher para que a gente consiga atender esse público de uma maneira efetiva e também com qualidade. Eu trago para você no quadro, para falar um pouco do contexto histórico relacionado às políticas públicas da saúde da mulher, né, para a gente entender um pouquinho, para falarmos, né, com respeito à saúde da mulher, porque a gente precisa considerar diversos aspectos da vida da mulher, uma vez que ela assume uma sobrecarga de responsabilidades perante a sociedade, perante a família, o cuidado com os filhos, com o trabalho. Então, a gente acaba desenvolvendo várias atividades no decorrer do dia e isso traz uma sobrecarga. Então, as políticas públicas de saúde é específica para esse... Nós temos, né, algumas políticas públicas de saúde que são específicas à saúde da mulher e tudo isso começou, né, diante do contexto histórico, em 1984, com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAI-SM, que ele, então, foi realizado pelo Ministério da Saúde, incorporando, então, diretrizes e princípios de descentralização, regionalização e hierarquização, então, que são alguns princípios do SUS, que o SUS tem, né, e isso também relacionando à saúde da mulher. Em 1985, nós tivemos um marco importante com relação ao Conselho Nacional de Direitos da Mulher, que ele objetivava, e ainda a gente tem, né, esse Conselho Nacional de Direito da Mulher até nos dias de hoje, que é realmente promover políticas que visassem eliminar essa discriminação contra a mulher, assegurando sua participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. Então, dando visibilidade para as mulheres, dando essa importância que a mulher tem na sociedade. Então, esse Conselho Nacional de Direitos Humanos, eles vieram nesse sentido realmente de dar voz à mulher. Então, começou a mudar essa cultura perante a mulher, né, da sua importância na sociedade. Em 2001, nós tivemos o NOAS do SUS, né, que ele teve um marco importante que puxava as questões relacionadas também à integralidade da assistência à mulher. Depois nós tivemos a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, né, que ela aconteceu em 2004. E em 2005 nós tivemos então essa cartilha de direitos sexuais e reprodutivos. Então já com essa mudança de cultura, né, pensando na mulher como dos centros, o centro da atenção também à saúde, pensando em nível nacional. Então, essa cartilha, ela veio realmente para dar diretrizes, né, dando voz à mulher e também assegurando algumas questões relacionadas à saúde da mulher. Então, aqui nós vimos alguns pontos importantes diante do contexto histórico deste cuidado que nós temos com as políticas referentes, né, as políticas públicas referentes à saúde da mulher. Voltando para o slide, o programa, então, de assistência integral à saúde da mulher, o PAI-SM, então, que teve seu início em 1984, ele dizia o quê? Qual que era um dos seus objetivos, das suas finalidades? Era traçar diretrizes e princípios de descentralização, regionalização e hierarquização, então puxando muito dos princípios do Sistema Único de Saúde, né, com relação às questões de equidade e integridade, que são princípios organizativos e doutrinários do SUS, puxando para a saúde integral da mulher. No momento, então, que se estava criando a base para a formulação do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos o Sistema Único, que ele aconteceu em 1900, né, teve a Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica que nós tivemos, né, que é a Lei Organizativa do SUS, a Lei 8080,
que foi de 1990. Então, percebam que essa política de assistência integral à saúde da mulher, ela teve início antes mesmo até da formalização do SUS. Mas já viram, né, desde 1984, a real necessidade de ter uma atenção especial para a saúde da mulher. Ele é influenciado pela proposição do SUS de uma nova política de saúde, mas que encontra dificuldades políticas, técnicas e administrativas em todos os municípios, né? Então, diante das dificuldades encontradas, né, cada município tem a sua particularidade, tem também as suas fragilidades e tem problemas diferentes. Então, por exemplo, no sul do país, com o norte, nós temos outros tipos de problema envolvendo a saúde em geral, né? Então, é importante essa regionalização, de trabalhar de acordo com as necessidades daquela região. Então, isso a gente consegue fazer um link, né, dessa história do SUS também para as políticas públicas que envolvem a saúde da mulher. Voltando para o quadro, e temos sempre que pensar sempre no modelo de atenção integral. O que a gente pensa em atenção integral? É pensar na mulher como um todo, pensar, né, diante das políticas de todas a população brasileira, pensar de forma integral e puxando, então, para a nossa disciplina, o modelo de atenção integral, eu viso olhar, então, a saúde não somente como a ausência de doença, não pensando naquele conceito antigo que tinha que a saúde era apenas a ausência de doença, mas pensar na saúde como algo que envolve toda a parte biopsicossocial. Então, eu preciso ver como que é a parte social, psicológica, né, como que é tudo que está em torno da mulher, porque isso interfere na sua saúde também. E isso quer dizer, então, modelo de atenção integral, ver a complexidade, ver como um todo, ver a mulher não somente nos seus acometimentos relacionados a doenças, mas sim em todo o seu contexto, tanto de doenças, mas também como seu contexto social, seu contexto psíquico, né, mental. Então, é importante a gente ter essa preocupação, voltando, então, para esse modelo de atenção integral. Voltando para o slide, atender às necessidades da população feminina, assim como os problemas de ordem reprodutiva, visando também diminuir suas doenças. Então, a mulher ela é complexa, né? Então, nós temos as questões reprodutivas, a questão também da violência, né? Que, querendo ou não, principalmente nos dias de hoje, a gente vê isso muito evidente, a questão da violência contra a mulher, e visando também diminuir suas doenças, ainda mais quando a gente pensa em doenças que são específicas desse público. Câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Então, são doenças que são relacionadas à saúde da mulher. Então, trata-se de uma política que varia para cada município, pensando, então, no princípio, né, da regionalidade, que nós falamos, a universalidade, então, que cada município tem as suas características particulares, por isso que elas variam de município para município, assim, além das necessidades gerais, as demandas da própria, né, população local. Então, essa questão do modelo de atenção integral à saúde. E algumas diretrizes para a humanização e a qualidade no atendimento à mulher. Então, o que isso quer dizer? Quais são as diretrizes para nós termos um cuidado humanizado e com qualidade para atender as mulheres? Então, garantir os direitos e promover a melhoria nas condições de vida das mulheres, com vista à ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro, em todos os níveis de atenção à saúde, tanto a atenção primária, como a atenção secundária, como também a atenção terciária. Colaborar para a diminuição da morbidade e mortalidade, pensando então nos indicadores, né, de morbidade e mortalidade, para realmente diminuir isso no público, né, com as mulheres no Brasil, principalmente por causas que são evitáveis.
em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem a discriminação de qualquer espécie. Então, humanizar, ampliar e qualificar a atenção à mulher no SUS. Então, essas são uma das diretrizes relacionadas à humanização, que são de extrema importância, e quando a gente busca, né, estar dentro dessas diretrizes, com certeza nós tentaremos e almejaremos proporcionar para as mulheres um atendimento, uma assistência com qualidade. Um tema que é muito importante, nós precisamos sim falar, é sobre a violência contra a mulher e também o feminicídio, que é o termo utilizado então para a morte de mulheres, né? Quando geralmente um homem ele acaba matando, né? Levando a mulher, até complicado falar sobre feminicídio, nós sendo mulheres, e como isso vem acontecendo nos dias de hoje, que envolve, o feminicídio está inteiramente interligado com a violência contra a mulher, envolve muito essa violência doméstica, então geralmente por seus companheiros, os seus respectivos maridos, namorados, que acabam realizando essa violência contra a mulher e vindo muitas vezes a mulher vir a óbito, né, a morrer, então, que é o contexto do feminicídio. Agora vamos falar, então, um pouco sobre essa violência contra a mulher e o impacto que ela tem na nossa sociedade. Vamos lá? A violência contra a mulher ela é entendida não somente como um problema individual, então é isso que nós precisamos realmente ter essa conscientização, não poder culpar somente a mulher, né? Nos casos de violência, a gente vem de uma cultura, né, diferente, aos poucos nós temos mudado essa visão da mulher, então, de ter essa violência somente como um problema individual, mas sim como a sociedade de maneira geral, porque hoje em dia essa violência ela acaba sendo algo muito cultural, né, que a gente vem muitas vezes trazendo de geração para geração, né? Nós temos muito evidente isso em alguns locais, que isso acaba tendo uma normalidade. Na verdade, não existe nada normal ao alguém violentar a mulher, né? Então, nós temos o contexto muito importante, um ganho que a gente é conhecido mundialmente pela Lei Maria da Penha. Então, uma lei muito conhecida, uma lei federal brasileira, cujo objetivo principal é estipular a punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. E ela é considerada, então, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, uma das 3 leis mais avançadas do mundo em relação ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, ela é uma referência no mundo, né, a Lei Maria da Penha, que podemos pensar que isso é positivo, né, para o Brasil ter uma lei que acaba protegendo a mulher nesse sentido. E ela também, além de abordar agressões físicas, sexuais, psicológicas, porque esses são os tipos de violência que existe contra a mulher. Então, não é somente o ato dela apanhar, né, de bater, de machucar, de ferir, mas também nós temos as violências psicológicas, que são, que hoje em dia a gente vê muito também sobre isso, sobre essa violência psicológica que é causada nas mulheres. E contempla também questões morais e patrimoniais. Então, quando a gente vê essas questões, nós começamos a perceber que isso não é um problema individual, envolve vários atores da sociedade. Então, nós precisamos, né, para essa nova geração que está vindo, mudar um pouco dessa cultura, né, que nós falamos, dessa violência contra a mulher, do papel que a mulher tem na sociedade. E, às vezes, por ser considerado como sexo frágil, muitas vezes elas são vítimas de violência e, consequentemente, acaba tendo um final não tão feliz. Então, é muito importante nós, enquanto profissionais da área da saúde, principalmente os profissionais que trabalham na atenção primária à saúde, que às vezes têm um contato maior, realiza visita domiciliar, conhece o contexto familiar, para
conseguir identificar as mulheres que acabam sofrendo essa violência de forma trabalhar para que evite ou até mesmo para diminuir, né, os danos causados para essa mulher. Então, a atenção primária à saúde, ela tem esse papel importante. O enfermeiro, ele tem de conhecer o contexto daquela mulher e poder, de uma forma ou outra, agir para que essas consequências sejam diminuídas. No próximo slide, eu trago para você sobre alguns dados da violência contra a mulher no Brasil, que são dados alarmantes, mas que é importante que a gente saiba para a gente começar a ter uma visão e ter uma preocupação com relação a essa temática. Então, 76,4% das mulheres que sofreram agressões relatam que o agressor ele é um conhecido. Geralmente é a violência doméstica, geralmente é alguém que está muito próximo, é alguém que ela gosta, é alguém que ela ama, é alguém que ela tem confiança e que acaba agredindo. 97,4% das mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Então, olha que estatística alarmante, né? 27,4% das mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Vítimas de agressões anteriores têm 151 vezes mais chances de morrer por homicídio ou suicídio, ou, como nós falamos também, o feminicídio. Feminicídio, escrevi certo. Né? Ou suicídio, porque algumas mulheres não aguentam essa situação e elas mesmo preferem tirar as suas próprias vidas. Então, isso é algo muito alarmante. Então, quando a gente fala no feminicídio, ele é um assassinato intencional de uma mulher cometido por homens e é a manifestação mais grave de violência. E é motivado por ódio, desprezo, prazer ou até mesmo sentimento de propriedade. Então, são sentimentos, né, do agressor que vêm à tona e ele não consegue se controlar e acaba, então, violentando e até mesmo assassinando a mulher. Não ocorrem somente em ambiente familiar e doméstico, mas também são provocadas por mutilações, estupros, espancamento e perseguição e, consequentemente, depois a morte. Então, são acontecimentos muito graves que levam, então, ao assassinato da mulher. Mas qual seria, então, o papel do enfermeiro diante da assistência à mulher vítima de violência? Então, nós, enquanto enfermeiros, precisamos ter uma preocupação, saber como agir de forma assertiva, para que a mulher também ela tenha confiança e consiga encontrar em nós, enquanto profissionais, alguém de confiança para poder buscar ajuda. Então, prestar o apoio e o acolhimento, então, ter uma atenção especial, saber conversar, saber ouvir, olhar nos olhos, então, para poder ter esse vínculo, né, com a mulher que precisa de ajuda. Apoiar a realização do registro do fato, então é muito importante também a notificação dos casos de violência e procurar também outros profissionais para ver as outras tratativas com relação à violência contra a mulher. Estabelecer, então, esse vínculo de confiança a fim de realizar um histórico da violência, então saber conhecer, né, todo o contexto em que a mulher está vivendo, né, se é a primeira vez ou não que aconteceu essa violência, promover um diálogo efetivo e respeito de como lidar com o fato, né, utilizar da empatia, se colocar no lugar do outro, né, saber ouvir, não fazer juízos de valor. Às vezes a mulher vem conversar e né, o profissional ele pode debater e falar que ela está errada, então saber realmente ouvir, né, com empatia. Encaminhá-la aos órgãos competentes, quando necessário, sugerir acompanhamento psicológico, então envolver outros profissionais nesse atendimento também, encaminhar ou realizar atendimento em casos de lesões, então ter um cuidado especial para verificar, realizar um exame físico para ver se não tem, né, algumas lesões que a gente pode cuidar também da paciente naquele momento. Sugerir acompanhamento e proteção em redes de apoio. Hoje em dia nós temos algumas redes de apoio que são interligadas também à questão da Lei Maria da Penha,
que auxilia nesse processo da mulher vítima de violência. E com suspeita ou confirmação de violência contra a mulher, nós deveremos realizar a notificação, ela é compulsória, então nós temos que realizar a notificação, não subnotificar, então a importância da notificação, isso é extremamente importante realmente na assistência, né, do nosso cuidado ao paciente, um instrumento de garantia dos direitos da mulher e os serviços de rede de proteção social. Então, a gente pode alinhar junto com esses serviços de rede de proteção social. Assim como também o atendimento com respeito e autonomia da mulher e também respeitar o seu direito de escolha, tá? Então, acima de tudo, por mais que a gente saiba do contexto em que a mulher vive, né, a gente tem que ouvir e também a mulher tem esse direito de escolha sobre a vida dela. Sei que é difícil para nós, enquanto profissionais, verificarmos algum caso, saber o que acontece e a mulher está negando ali, mas também a gente tem que respeitar e tentar trazer essa confiança da nossa paciente para que a gente consiga ajudá-la da melhor forma possível. Agora nós falaremos sobre planejamento reprodutivo. Antigamente, falava-se muito sobre planejamento familiar. Hoje em dia, não é tão usual falar planejamento familiar e nós falamos, então, esse termo planejamento reprodutivo. Então, como que a mulher, a família, né, os pares, a gente fala nesse contexto de família, diante de vários contextos de família, como que eles vão optar para realizar o seu planejamento reprodutivo. Então, pensando que as pessoas, a mulher, ela tem o direito de querer ter filho ou não, de ter quantos filhos ela quiser. Então, são direitos que devem ser respeitados por nós enquanto profissionais da área da saúde. E agora vamos falar, então, um pouco sobre o planejamento reprodutivo. Eu trago para vocês, então, o papel que a atenção básica à saúde ela tem, né, diante desse contexto. Então, ele tem um papel fundamental nessa política relacionada à mulher também, uma vez que os profissionais que atuam na assistência devem ouvir e compreender as pessoas que buscam esse serviço, auxiliando-as em suas necessidades e também em suas expectativas. A gente verifica muito isso nas consultas de enfermagem. Então, o enfermeiro da atenção primária, ele tem uma aproximação maior com a família, com a mulher e diante das ansiedades referentes também ao seu planejamento reprodutivo. Devem oferecer ações educativas às pessoas, grupos ou casais e acesso às informações, meios, os métodos utilizados nesse planejamento reprodutivo e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade que não comprometam a vida e nem a saúde das pessoas, garantindo, assim, os direitos iguais. Então, todo mundo tem direito igual. Então, nós precisamos atender conforme a necessidade também que a pessoa ela vai nos relatar. Então, compreender essa necessidade para poder atender, né, tanto a família, a sua coletividade, a paciente e a coletividade que a gente fala a família, e a sociedade de uma forma positiva, com o direito que a mulher e a família ela tem em escolher os métodos contraceptivos. É importante que a gente explique, realize educação em saúde naquele momento, explicando os métodos que existem e qual que se adequa melhor para o seu estilo de vida. Voltando para o slide, nós temos também algumas ações que são de responsabilidade dos profissionais da área da saúde. Então, quando a gente fala em planejamento reprodutivo, principalmente, né, essa parte do aconselhamento e atividades educativas. Então, educação em saúde, falando-se muito sobre educação em saúde e o papel que nós, enquanto enfermeiros educadores, nós temos nesta questão de planejamento reprodutivo, o aconselhamento, ganhando a confiança, né, do casal, da mulher, para que ela possa esclarecer todas as suas dúvidas. Então, é muito importante. Então, essas ações de responsabilidade dos profissionais que atuam principalmente na atenção básica, a parte educativa, ela é também de grande importância e deve ter a participação ativa da comunidade, considerando sempre seu conhecimento e a experiência que cada paciente tem,
pois mesmo quando feitas em grupos, nós devemos garantir a individualidade de cada participante. Então, quando a gente pensa em atividades educativas, de aconselhamento, de planejamento reprodutivo, muitas vezes são feitas rodas de conversa, capacitações, não, umas palestras para a comunidade. Então, por mais que seja falado de forma geral, é importante que a gente tenha essa preocupação também de nos atentar para a individualidade de cada usuário, né? Das suas dúvidas, as suas fragilidades, de não entender algum determinado assunto, de realmente tentar sentir, né, as dúvidas que surgem no dia a dia, não pensando muito na parte somente do coletivo. O coletivo é importante, mas tem pessoas que são mais tímidas, elas não conseguem esclarecer algumas dúvidas no grupo. Então, dar essa voz também às pessoas individualmente. Voltando para o slide, e também os profissionais de saúde devem ter um foco na parte de avaliação clínica. Então, é importante essa questão da avaliação clínica do paciente. Então, quando é realizado, são os exames físicos específicos, né, para cada área, e fornecidas orientações para um tratamento adequado. Então, dependendo da situação em que o usuário está, a gente nunca deve deixar de realizar o exame físico, uma anamnese bem feita, para achar alguns achados que estão referentes à reprodução, né, a parte do planejamento reprodutivo, para que a gente consiga enxergar, verificar o exame físico. Por isso que ele é muito importante nesse sentido, que a gente consegue verificar com os nossos próprios olhos os acometimentos que aquele paciente pode ter, e com isso a gente consegue, com certeza, prestar uma assistência com uma maior qualidade. E agora eu trago para você uma situação-problema que envolve o papel do enfermeiro com relação também à violência contra a mulher. Como que deve ser o papel do enfermeiro diante, né, de uma mulher que está passando por algum tipo de violência, tá? Vamos lá? Eu trago para vocês a história da Renata. Ela é uma enfermeira recém-contratada de uma unidade básica de saúde de uma pequena cidade. E nessa semana, durante seu período de trabalho, ela deparou-se com uma usuária da unidade, que não tem seu nome especificado, que foi vítima de violência. E ela estava muito insegura. E a Renata, como era um dos seus primeiros empregos, é o seu primeiro emprego, ela ficou com uma dúvida, né? Então, que se questionou quais os cuidados de enfermagem a serem prestados para essa paciente. Como que ela poderia agir diante dessa situação? Então, vamos nos colocar no lugar da enfermeira Renata e nós iremos nos deparar com casos parecidos dessa usuária muitas vezes na nossa vida profissional. Então, como que nós, enquanto enfermeiros, podemos agir diante dessa situação tão importante e dando esse aconselhamento, dando esse acolhimento para a usuária, para que ela se sinta à vontade e também que ela se sinta segura no ambiente em que ela está, né? Onde que ela está procurando ajuda. Então, vamos lá para a gente saber um pouco sobre o papel do enfermeiro diante dessa situação. Então, os cuidados de enfermagem, eles devem ser feitos de maneira bem planejada, então sempre buscando esse planejamento dos cuidados, a fim de promover a segurança e o acolhimento que a mulher tanto precisa. Então, ela está fragilizada, ela está nervosa, insegura, né? Então, é importante que haja esse acolhimento para trazer essa segurança para a mulher, sempre com respeito e satisfazendo suas necessidades individuais. Então, cada mulher ela é única, né? Cada uma pensa de uma forma diferente. Graças a Deus nós temos pensamentos diferentes, nós somos seres singulares, então é importante a gente ter este cuidado quando a gente pensa na assistência ao nosso paciente, ao nosso usuário. Então, prestar o apoio e o acolhimento, então dar realmente essa atenção especial para a paciente, apoiar a realização do registro do fato. Então, realmente, ter um posicionamento
de que você está do lado dela. Se ela precisar de um apoio para a realização, por exemplo, dela tentar procurar outros meios, né, para realmente se proteger do seu companheiro que está agredindo, por exemplo. Então, ter esse apoio, que é muito importante, né, para a mulher nessa situação. Estabelecer esse vínculo de confiança para que consiga realizar um histórico da violência também. Então, para a gente conseguir conhecer, dar essa liberdade para saber realmente os fatos, né, todos os detalhes, né, de como que, para a gente poder realmente ajudar a paciente, promover um diálogo efetivo e respeito de como lidar com o fato, encaminhá-la aos órgãos competentes quando necessário. Geralmente, o ideal é que seja encaminhado mesmo quando ela também né, querer e também mostrar esse interesse, dependendo da situação. É inevitável esse acompanhamento, esse encaminhamento também. Sugerir o acompanhamento psicológico, então é muito importante nós termos o acompanhamento de psicólogos para realmente saber lidar. Nós somos enfermeiros, cada um, né, deve seguir o que é privativo de cada profissão. Então, por mais que a gente ouça, né, os problemas dessa paciente, é importante nós termos essa ajuda de um psicólogo, porque com certeza ele conseguirá trabalhar todo esse contexto que a paciente ela está vivendo. Encaminhar ou realizar atendimento em casos de lesões e sugerir acompanhamento e proteção, então, diante das redes de apoio. Então, buscar esse atendimento especial, inserindo vários profissionais e também respeitando caso a mulher não queira envolver muitas pessoas, porque isso acaba sendo algo que, para muitos, é motivo de vergonha, né, de não querer que as pessoas saibam da situação em que ela está vivendo. Então, nós devemos, com certeza, ter essa empatia de nos colocarmos no lugar da vítima e tentarmos dar uma assistência com a maior qualidade possível para que ela consiga, né, diminuir um pouco que sejam esses traumas causados pela violência sofrida, né, até mesmo que pode acontecer por um membro em que ela goste muito, que seja um companheiro. Então, é muito sofrimento para a mulher. Então, quanto menos a gente conseguir tentar diminuir, né, esse sofrimento, a gente tem que nos colocar, ser empáticos para melhorar a vida dessa mulher. E agora eu deixo para vocês uns minutinhos para que vocês enviem suas dúvidas, suas contribuições sobre a nossa aula de hoje, e eu volto daqui a alguns minutinhos para respondê-las.
Então, voltando com uma pergunta para saber se as políticas direcionadas à saúde da mulher, ela acaba mudando de região para região. Então, conforme eu falei na aula, ela muda, sim. Então, de acordo com as características do município, os principais dados levantados, indicadores, é que são trabalhadas algumas políticas para melhorar de acordo com a regionalidade, de acordo com o contexto em que essas mulheres estão inseridas. E agora vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Agora nós iremos falar sobre alguns principais acometimentos à saúde da mulher. Então, nós temos vários acometimentos com suas particularidades, com seu tratamento, sinais e sintomas. Mas, por nós termos vários acometimentos, nós falaremos, então, de uma forma geral, conceituando cada acometimento e falando seus sinais e sintomas, seu tratamento, para que você consiga relembrar ou também depois aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos. Vamos conhecer? Então, eu trago para vocês sobre alguns distúrbios das mamas que estão relacionados à mama, mas que eles são considerados benignos. Então, são acometimentos que acontecem muito com as mulheres. Nós temos um índice muito grande desses tipos de acometimentos, mas que eles não são considerados malignos, tá? Então, por exemplo, nós temos as alterações mamárias fibrocísticas. Sabe o que são essas alterações mamárias fibrocísticas? São aquelas alterações que a mulher tem, principalmente quando ela está menstruada. São alterações na estrutura e tecido das mamas, e a causa geralmente são variações dos níveis de estrogênio e de progesterona mensais no decorrer do seu ciclo menstrual, estimulando as glândulas e os ductos a ficarem aumentados, formando então alguns nódulos. Mas tudo volta ao normal no final, né, da menstruação. Então, geralmente, quando a gente faz o autoexame, isso é caracterizado muito em mulheres de 30 a 50 anos. Então, quando faz, começa a notar alguns nódulos. Geralmente, as mulheres ficam assustadas, mas por isso que a gente indica que o autoexame das mamas não seja realizado durante o período menstrual, porque a gente pode ter, sim, essas alterações fibrocísticas, né, esses cistinhos, que eles podem aparecer no momento da menstruação. Então, são benignos, eles somem após isso. Então, por isso que é importante a gente conhecer, né, a mulher conhecer as mamas, para saber que, não, isso aqui depois que eu menstruo, já some, então não é algo que eu preciso ficar tão preocupada. E é isso que a gente indica, então, solicita, né, fala para as mulheres para que não realize o autoexame das mamas quando ela está menstruada. Voltando, então, para os acometimentos das mamas, nós também temos os fibroadenomas. Então, eu trouxe até essa foto aqui dessa mama que representa um fibroadenoma. Então, esses fibroadenomas são tumores mamários, eles são sólidos, porém benignos e muito comuns também. São lesões hiperplásicas causadas por uma normalidade do desenvolvimento e não uma neoplasia, e são compostos por tecido fibroso e glândulas. E acomete também as mulheres em torno de 30 a 50 anos. São detectados em exames clínicos e também no autoexame, e o tratamento geralmente é aguardar a sua diminuição, ou muitas vezes é colhido também a biópsia para saber qual que é o material, né, desse fibroadenoma. Então, é importante a gente realizar, por isso que eu friso muito a questão do autoexame, porque a gente pode identificar esse fibroadenoma, e também é importante que ele seja investigado, né, porque às vezes pode ser feito, né, por células neoplásicas, pode ser um CA, um câncer de mama, mas geralmente quando ele tem essa mobilidade, ele é um fibroadenoma que não é um câncer de mama, então é um distúrbio benigno. Voltando para o quadro, nós temos também o papiloma intraductal, que é um tumor benigno que ele se assemelha a uma verruga, né, e ele fica perto dos ductos mamários, próximo dos mamilos, e geralmente ele tem em torno de 1 centímetro de diâmetro.
produz uma secreção espontânea serosa, sanguinolenta. Então, quando aperta, né, o bico do peito, por exemplo, ele sai uma secreção. E geralmente acontece em torno de 40 a 60 anos. A mulher, quando ela está nessa fase de 40 a 60 anos, o papiloma intraductal. Tá? E o tratamento é cirúrgico ou também a análise da amostra para verificar, então, quais são as células presentes nesse papiloma. A ectasia de ducto mamário. A ectasia, então, ela é inflamação e dilatação dos ductos mamários. Geralmente acomete mulheres que já amamentaram. A causa ainda não é causa não cíclica, né? Então ela não acontece em todos os momentos, tá? E a causa geralmente não é definida da ectasia do ducto mamário. E a mastite, então, que é essa infecção, que é essa inflamação, essa infecção do tecido conjuntivo da mama, que acomete geralmente as lactantes e é causada pelo Staphylococcus aureus, né, geralmente devido também à má higienização das mãos, à presença de fissura. E aqui eu trouxe uma figura, então, de uma mastite, então, dessa essa inflamação que acaba virando futuramente, né, uma infecção, e isso acaba causando muito transtorno, né, traz o rubor, o ardor para a mulher, causa febre e geralmente ela acaba tendo que tomar antibióticos e outros medicamentos também devido a essa mastite. Nós também temos os distúrbios mamários que são considerados malignos. Então, eles são realmente o CA, né, o câncer de mama. Então, ele é uma doença neoplásica, na qual as células se tornam malignas e que apresenta uma alta taxa de mortalidade. Então, ela geralmente tem uma etiologia desconhecida, mas geralmente a gente pode classificar, né, que algumas pessoas elas têm devido ao histórico familiar, ao envelhecimento, a fatores hormonais. Então, tudo isso pode estar envolvido com o CA de mama, o câncer de mama. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns sinais que podem aparecer, né, na mama. Por isso que é muito importante a gente realizar o autoexame das mamas para identificar esses achados, né? Às vezes tem uma anormalidade que aperta o bico do peito e sai alguma secreção, alguma parte que tem uma tumorosidade. Então, é importante que a gente tenha, se conheça, que a mulher conheça o corpo, se toque para saber dessas anormalidades. É isso que o Ministério da Saúde ele vem falando muito sobre nas campanhas de exame, de autoexame das mamas e também no protocolo que é estabelecido para mulheres, por exemplo, acima de 40 anos, para ter um cuidado especial, né, com a saúde das mamas, de fazer o autoexame, realizar mamografia, ou ultrassom das mamas, para realmente, né, fazer essa prevenção. Trabalhar com prevenção é a melhor forma, então, de não ter um saldo muito negativo quando a pessoa ela tem o câncer de mama. Então, é importante, gente, se tocar. As mulheres têm que se tocar, conhecer o corpo, saber, né, se tiver alguma anormalidade, que aquilo ali está diferente, né, do exame realizado anteriormente. Então, quanto mais nós nos tocamos e nos conhecemos, isso com certeza facilitará ao encontrar, né, algo anormal no nosso corpo. Então, por isso nós, enquanto enfermeiros, educadores, nós precisamos ter este cuidado especial com a mulher de ensinar a realizar o exame das mamas de forma correta, fazer com que, embutir mesmo essa cultura das mulheres se cuidarem e de ter uma atenção especial para suas mamas. Voltando para o quadro, nós também temos alguns distúrbios benignos do aparelho reprodutivo, como o prolapso dos órgãos pélvicos. Então, trata-se da descida normal do órgão da pelve, né, quando as estruturas se desviam e projetam-se no canal vaginal ou fora dele. Aqui eu trago para vocês na foto um prolapso uterino. Então, aqui nós temos, né, a parte genital feminina considerada normal, e aqui a gente tem um prolapso uterino. Então, o útero, ele atravessa o assoalho pélvico para dentro, né, do canal vaginal. Então, ele consegue
nós conseguimos visualizar esse prolapso. E ele é muito comum, né, nas mulheres de acontecer isso, principalmente as mulheres que tiveram parto normal, por exemplo, mulheres que trabalham com peso, que fazem um esforço físico mais elevado, não somente o prolapso uterino, como também nós temos outros tipos de prolapso, como, por exemplo, a cistocele, quando a gente tem, então, essa descida, né, da parede da bexiga para baixo da parede vaginal, a retocele, que quando interfere, quando está relacionado à parte, né, do afundamento do retocele. Temos também a enterocele, que envolve a parte do intestino delgado. Então, tudo isso são considerados prolapsos de órgãos pélvicos, tá? E também temos a incontinência urinária, que isso também é um acometimento presente na vida da mulher, que é a perda involuntária da urina, que pode gerar ansiedade, depressão e isolamento social também, porque isso acaba sendo um motivo de vergonha para a mulher e isso ocorre geralmente quando os músculos da bexiga se tornam hiperativos, eles estão funcionando em uma atividade maior e os músculos do esfíncter, eles estão mais enfraquecidos. E isso pode causar, então, essa incontinência urinária. A mulher ela não consegue, né, ter o controle sobre o seu esfíncter e a urina ela acaba saindo. Então, pega um peso maior, ou faz um esforço maior, ou tosse, né, tem essa incontinência urinária. E isso pode levar a ter infecção urinária, outros problemas sociais, como nós falamos anteriormente. Então, esse isolamento social por vergonha. Então, quando a gente identifica esses problemas e tenta melhorar a saúde da mulher, até mesmo estimulando alguns exercícios pélvicos, né, juntando a parte da fisioterapia, por exemplo, os profissionais da fisioterapia junto com a enfermagem. Então, quando a gente consegue identificar isso no nossa paciente, a gente consegue auxiliar nesse sentido, né, de estimular o exercício para que diminua, fortaleça a musculatura pélvica para diminuir essa incontinência urinária. Então, são essas questões que nós, enquanto enfermeiros, temos que ter uma visão diferente, né, para poder atender o nosso paciente com qualidade. Voltando para o slide, e temos também os tumores benignos, que eles são classificados como os pólipos. Então, os pólipos, eles têm uma saliência benigna que pode ser decorrente de alguma infecção. Ele pode ser muitos ou pode estar sozinhos também. E ele é mais comum em multíperas, então em pacientes que já tiveram mais de um filho, podendo surgir no colo do útero e também no útero. Nós temos os fibroides uterinos, então a foto aqui ela é bem clara para a gente identificar os fibroides uterinos, que são tumores benignos compostos por tecido muscular e fibroso no útero e cujo aparecimento geralmente é relacionado à produção de estrógeno, tá? Então, essa interligação que a gente tem dos fibroides uterinos com o hormônio estrogênio, tá? Temos também os cistos ovarianos, que eles são muito comuns, né, no público das mulheres, né? O homem não vai ter cisto ovariano, claro, que é o cisto que nós temos no ovário. Então, trata-se desse saco repleto de líquido que se forma na região do ovário. Eles geralmente são benignos e, infelizmente, eles são assintomáticos. Então, muitas vezes a mulher ela tem esse cisto ovariano e ela vai descobrir bem depois, de acordo com alguns sintomas, quando ele já está maior, né? Então, geralmente ele é assintomático e depois começa a apresentar alguns sintomas, como dor pélvica, né? Dor à palpação, dor ao defecar, né? Dor na relação sexual também pode estar relacionada ao cisto ovariano, mudanças de humor, né? Aumento da dor em região suprapúbica. Então, são alguns sinais e sintomas relacionados também ao cisto ovariano. E voltando para o quadro, trazendo para vocês as questões de tipos de câncer do sistema reprodutivo, nós temos, então, o câncer de colo de útero, o que é realmente na parte, né, do colo, onde a parte que a gente consegue visualizar muito bem, por exemplo, no Papa Nicolau. Geralmente o primeiro fator é o HPV, que é o papiloma vírus humano, e geralmente é contraído por meio do ato sexual.
Temos o câncer endometrial, que é o câncer de útero, propriamente dito, que ele está presente no endométrio e pode ser originado por um pólipo também, e sua disseminação depende do tipo da célula que ele apresenta. O câncer de ovário, esse câncer de ovário ele é uma neoplasia maligna, ocorre entre mulheres de 55 a 75 anos. Ainda nós não temos uma causa conhecida, né, por essa origem desse câncer na mulher, e pode também se dar por diferentes células. E ele é também um câncer muito silencioso. Geralmente, quando se descobre o câncer de ovário, ele já está muito avançado. E o câncer de vulva, então na parte mais externa, né, da genitália externa da mulher. Ele acontece geralmente em mulheres acima de 65 anos, e apesar do seu aparecimento e do aumento de casos de mulheres com menos de 35 anos, então devido ao HPV também tem aparecido muito em mulheres menores, que têm uma idade menor que 35 anos. Então, aqui são alguns dos acometimentos relacionados à parte reprodutiva da mulher. E agora nós iremos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando que em algumas literaturas ainda traz o contexto de doenças sexualmente transmissíveis, mas nós optamos por utilizar então como infecções sexualmente transmissíveis, que também é um dos conselhos dados para essa utilização dessa nomenclatura pelo Ministério da Saúde. Então vamos falar um pouco sobre essas ISTs. Vamos lá? Então, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, são infecções do aparelho reprodutor causado por agentes variados por meio de contato sexual, tanto vaginal como anal, como também oral. Não acometem somente as mulheres, mas a maior parte dos casos de complicação as comprometem mais que os homens. Então, as complicações maiores acabam aparecendo no público feminino. Sua incidência continua a aumentar e a maioria das pessoas acometidas por elas tem menos de 25 anos. Então, aqui, quando a gente fala em IST, entra muito essa questão de educação sexual, né? De como que os jovens, os adolescentes, as crianças, elas estão tendo esse conhecimento sobre as ISTs para realmente se prevenir, para realmente utilizar alguns meios para que elas não adquiram as infecções sexualmente transmissíveis. As práticas de orientação do sexo seguro devem ser reforçadas a fim de que se aumente o uso, então, de preservativos. Então, a importância da educação sexual realmente na nossa população, né, de como que tem sido trabalhado pelos profissionais da área da saúde essa questão das infecções sexualmente transmissíveis. O índice dos estudos recentes sobre as ISTs estão alarmantes, né? O público jovem vem apresentando cada vez mais alguns tipos de IST. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Enquanto profissionais da área da saúde, ter uma preocupação, se eu trabalho juntamente com a minha comunidade, com jovens, adolescentes, de que forma que eu vou conseguir trabalhar efetivamente essa temática para realmente diminuir o índice, né, de infecções sexualmente transmissíveis. Voltando para o quadro, temos também alguns princípios, né, da prevenção e controle. Então, sempre nós, enquanto profissionais da saúde, nós podemos aconselhar e orientar pessoas em grupos de risco, ter este cuidado especial, então, para os grupos de risco, identificar casos assintomáticos e sintomáticos para procurarem o serviço de saúde. Então, trazendo essa clareza para que é importante, né, identificar tanto que eles saibam quais são os sintomas e também os sintomas que não aparecem, mas que estão, que muitas vezes eles não percebem, mas associado a outro sintoma, eles devem procurar o serviço de saúde, diagnosticar e tratar os casos confirmados, avaliar, tratar
e orientar parceiros dos indivíduos acometidos. Então, quando a gente fala em IST, nós não estamos falando apenas do paciente ou do usuário, mas também do seu parceiro ou dos seus parceiros, porque como ela é transmissível, nós precisamos também nos atentar para as pessoas, né, que tiveram a relação, né, parceiro ou parceiras do indivíduo, do usuário ou da usuária também. A vacinação pré-exposição contra as DSTs, ou as ISTs, ficou DSTs, mas é ISTs, evitáveis para as pessoas em risco. Hoje em dia nós temos uma política que ela é nova, né, mas tem uma preocupação muito grande das vacinações que antecedem, né, a exposição. Então é importante a gente ter este cuidado também com os nossos adolescentes, estimulando, explicando o motivo, né, deles estar sendo vacinados. Então, para realmente mudar um pouco dessa questão cultural, né, de prevenção realmente de algumas infecções sexualmente transmissíveis. E esse é o papel que nós, enquanto enfermeiros e educadores, temos diante da nossa sociedade. Agora nós iremos conhecer algumas doenças, né, algumas infecções sexualmente transmissíveis e as suas principais sinais e sintomas. Vamos conhecer? Então, um dos principais acometimentos são, por exemplo, a vaginite. Então, quando a gente entra na parte dessa inflamação ou infecção da vagina, a gente tem algumas ISTs que envolvem, né, nessa questão. Por exemplo, a candidíase vulvovaginal, então, que ela é ou conhecida como monilíase, né, muito comum, provoca corrimento, provoca coceira, né? Então, às vezes a candidíase ela não está também inteiramente interligada a uma infecção sexualmente transmissível, né? Às vezes por uma imunidade baixa, a mulher tem a candidíase também. Então, não dá para falar que a candidíase somente é por, né, contato sexual, mas ela também ela é uma IST. Temos também a tricomoníase, que ela é muito comum também, ela provoca corrimento, e ela é conhecida pelo cérvice, ele fica, né, o cérvice em aspecto de morango. Geralmente o tratamento, o formato dele, né, fica de morango quando a paciente está com tricomoníase. E geralmente o tratamento é com metronidazol. Temos também a vaginose bacteriana, que ela acontece pela bactéria Gardnerella, tá? Então, quando a gente pensa em vaginose bacteriana, a gente relaciona a Gardnerella. Ela também produz, né, um corrimento que ele é fino e branco. Temos também alguns acometimentos que causam essa inflamação na cérvice, que a gente chama de cervicite. Então, temos duas que são bem conhecidas, que é a clamídia, né, que geralmente ela é assintomática, mas ela também é presente, né, essa IST, quando dá essa infecção da cérvice. E a gonorreia, que temos ainda muitos casos de gonorreia presente na nossa população, né, como uma infecção sexualmente transmissível. As úlceras genitais, podemos associar também a herpes simples genital, o HSV, tá? Então ela acontece, uma infecção viral, que é transmitida pelo contato também, e a sífilis, que é algo que está ainda muito presente na nossa população, que é uma doença bacteriana grave, pela Treponema pallidum, né? E tem cura, mas se não for tratada, a sífilis ela pode também levar à morte. Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a sífilis e também as suas consequências. Então é importante que a gente conheça esses acometimentos, né, do IST, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível diante deles. Temos também a doença inflamatória pélvica, que geralmente ela é uma consequência de outro tipo de inflamação, né? Por exemplo, o não tratamento da clamídia ou da gonorreia acaba trazendo essa infecção importante, né, do sistema reprodutor superior, e ele pode trazer alguns sintomas, como a febre, dor à palpação em baixo ventre, temperatura, né, elevada, corrimento. Então, tudo isso faz parte da doença inflamatória pélvica. O papilomavírus humano, o HPV, que é uma infecção viral
que apresenta mais de 40 tipos, com aparecimento, então, desses condilomas ou das verrugas genitais, que é característico do HPV, e a maioria das ocorrências ela é assintomática, mas também elas podem causar dor, pode ter episódios dolorosos. E o vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, que nós muito falamos sobre ele, né? Dá-se pelo comprometimento, então, da imunidade causada pelo retrovírus do HIV, podendo o paciente desenvolver, então, infecções oportunistas que podem ser fatais. Então, tudo isso envolve, né, as ISTs. Então, é importante a gente ter um conhecimento. E agora eu vou trazer para vocês questões relacionadas aos diagnósticos que a gente pode envolver, né, as ISTs. Por exemplo, o risco de infecção, a proteção ineficaz, então utilizando também questões relacionadas à educação em saúde, integridade da pele prejudicada, nos casos, por exemplo, dos papilomas, das verrugas pelo HPV, por exemplo, o risco de lesão e quais cuidados de enfermagem nós precisamos nos atentar. Então, as orientações, sempre orientar, cuidar, sempre ter atenção da educação em saúde. Isso é muito importante que nós, enquanto enfermeiros e educadores, abordar a vida sexual dos pacientes com sensibilidade, com humanidade, com empatia, indicar estratégias de tratamento e medidas de prevenção, avaliar os riscos e identificar se as medidas estão sendo efetivas. Então, esses são alguns cuidados que nós precisamos ter com as mulheres em casos das infecções sexualmente transmissíveis. Agora nós vamos falar uma parte muito importante da saúde da mulher, que é relacionado ao climatério e também à menopausa. E a diferença entre climatério e menopausa é que muitas pessoas ainda não sabem diferenciar uma da outra. Vamos conhecer? Então, o climatério trata-se de uma fase da vida de transição da fase reprodutiva para não reprodutiva. Então, é o momento em que a mulher começa a ter as suas mudanças, né? Ela acaba de deixar de se tornar reprodutiva para ela de não se tornar reprodutiva e começa algumas mudanças corporais importantes. Quando a gente fala em menopausa, já é um marco do último ciclo menstrual, reconhecido após 1 ano e que se ocorre entre 40 e 50 anos. Então, a menopausa, quando fala menopausa em si, ela é realmente a parte em que eu já cesso a questão do ciclo menstrual. E quais são, então, os sinais e sintomas do climatério? São as ondas de calor, a transpiração, tontura, palpitação, suores noturnos, depressão, irritabilidade. Então, começa a ter essas mudanças nítidas no corpo da mulher. E, geralmente, há a necessidade de realizar, dependendo do caso, até mesmo o tratamento hormonal. Lembrando que cada mulher age de uma forma diferente. Tem mulheres que têm que realizar um tratamento hormonal muito bem realizado mesmo, porque os sinais e sintomas do climatério, eles vêm fortes, então isso acaba modificando o seu dia a dia, então precisa ter uma atenção especial, ou até mesmo nós temos algumas mulheres que não passam por esse processo e acabam chegando até a menopausa com tranquilidade, sem maiores problemas. É importante, então, a gente saber essa diferença entre climatério e menopausa. E nós, enquanto enfermeiros, principalmente nas consultas de enfermagem, saber identificar corretamente esses sinais e sintomas para poder ajudar a mulher da melhor forma possível. Agora eu trago para você uma situação, problema que envolve a questão relacionada ao fibroadenoma. Vamos conhecer? Então, eu trago a história da Ana. A Ana, ela tem 24 anos e procurou uma unidade básica de saúde porque ela estava relatando que encontrou um tumor mamário sólido ao realizar um exame em sua casa. E ela ficou preocupada e ela pediu, então, para ser atendida pelo médico ginecologista.
Prontamente, a recepcionista agendou sua consulta e no dia marcado ela compareceu e a enfermeira Lúcia acompanhou, pois queria também estar a par, né, do que estava acontecendo com a Ana, que também era sua paciente, e ela queria saber, né, no decorrer do diagnóstico como que ela poderia ajudar. Então, qual seria um possível diagnóstico para Ana? O que deve ser feito diante deste achado? Então, aqui nós trazemos um caso que pode acontecer muito na nossa prática profissional, né? Saber como que nós vamos conduzir alguns casos em que a mulher realmente ela encontra, né, algum carocinho, algum nódulo, e como que isso é importante dessa identificação precoce para dar essa continuidade no tratamento da mulher. Então, eu trago para você sobre a questão do fibroadenoma. Então, quando a gente fala do fibroadenoma, eles são tumores mamários sólidos, porém benignos e muito comuns. Então, isso é comum, isso causa uma ansiedade na mulher, porque geralmente nós, enquanto mulheres, acabamos pensando sempre no pior. Então, quando o fibroadenoma é um dos achados, uns acometimentos benignos mais encontrados nos seios e nas mamas das mulheres. Então, são lesões que são hiperplásicas por uma anormalidade do desenvolvimento e não uma neoplasia. Então, não é um CA de mama. Ele é bem definido, ele é fibroso, né, igual essa foto aqui. Ele se movimenta e ele pode causar dor até nessa movimentação. Então, são compostos por tecido fibroso e glandular e eles geralmente acometem mulheres entre 20 e 30 anos. E qual que é a importância dessa questão, né, quando a gente fala do cuidado à mulher? Então, eles são detectados pelo exame clínico, também pelo autoexame da mama e, posteriormente, pelo exame de imagem, tanto a mamografia como a ultrassonografia de mamas. E, em alguns casos, são realizados biópsias também. Se movimentam a palpação, são bem definidos, têm consistência firme e pode apresentar-se em mais de um. Então, às vezes, não é só apenas um nódulo, são múltiplos nódulos. O tratamento pode ser o aguardo da sua diminuição, que pode ocorrer, ou também a retirada cirúrgica, ou também a crioablação. Então, a crioablação, ele congela o nódulo e depois ele começa a sumir. E outra questão que nós podemos frisar, com certeza, é o autoexame das mamas nas mulheres. Então, sempre orientar para que as mulheres realizem esse autoexame das mamas, né, nessa educação em saúde que o enfermeiro ele tem, esse contato direto com as mulheres, é sempre estimular para que elas se toquem, para que elas realizem o autoexame das mamas. Agora eu vou deixar o momento de perguntas e logo após esse momento nós teremos então a contribuição, umas palavras que a coordenadora do curso de enfermagem irá falar para você, aluno, nessa noite de hoje.
Bem, eu sou a professora Daniele Bernardi da Costa, coordenadora do curso de enfermagem, e é um prazer enorme estar com vocês hoje para iniciarmos juntos mais um semestre do curso de enfermagem. Hoje nós tivemos a nossa aula com a professora Franciele, eu vim aqui no finalzinho para conversar um pouquinho de vocês sobre esse semestre, sobre as atividades que serão desenvolvidas, desejar que vocês tenham um semestre cheio de novos aprendizados, de novas experiências, e lembrar que aqui todos nós temos o nosso papel de participativo na construção desse semestre. E você, aluno, tem o papel principal, porque você é o protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. Lembrem-se do quanto é importante a dedicação de vocês, a assiduidade na realização das atividades, o comprometimento com a realização das atividades ao longo do semestre, porque tudo isso, com certeza, vai fazer com que você seja um ótimo profissional, vai influenciar na sua atuação pós-formação, mas lembrem-se que aqui estão os degraus, aqui estão as etapas que vocês têm que cumprir até chegarmos lá em enfermeiros, em graduados. E tudo isso é muito importante, porque a soma de todos os semestres é que vai fazer com que você seja um enfermeiro generalista, capacitado para atuar nos diversos serviços de saúde do nosso país. Nós preparamos tudo com muito carinho para vocês. Aproveitem o semestre, contem com o suporte de toda a equipe, dos nossos tutores também, e dediquem-se, tá bom? Um abraço e até breve.